Fala galera, aqui quem fala é Alexandre. A gente vai começar aí um novo curso da linguagem de programação Kotlin. Vamos entender um pouquinho do porquê que existe ela. A gente vai desde o básico até o avançado. A ideia então é passar por funções, classes, entender um pouquinho de conceitos de programação funcional com o Kotlin, saber como lidar com essa interoperabilidade que existe entre o Java e o Kotlin, aprender um pouquinho de metaprogramação, até a gente chegar lá no final do curso onde a gente vai ver um pouquinho de programação assíncrona, beleza? Vamos entender então por que existe o Kotlin hoje, né? Para quem não sabe, o Kotlin foi desenvolvido pela empresa JetBrains, né? É uma empresa que desenvolve várias soluções na área de desenvolvimento, né? Acredito que o produto mais famoso dele seja o IntelliJ, a IDE, né? Que utiliza. E lá em 2010, enquanto eles estavam desenvolvendo seus produtos, eles precisavam de uma linguagem, né, que fosse mais concisa, mais expressiva, que tivesse uma interoperabilidade com o Java, mas acima de tudo, né, uma linguagem pragmática. Por quê? Eles estavam tendo muito problema de produtividade, né? A maioria dos produtos deles eram desenvolvidos em Java, tirando um ou outro, por exemplo, R Sharp, tinha um pouquinho de C Sharp, né, PHP Storm, né, mexia um pouquinho com a parte de PHP, também acredito que mexia um pouquinho com o Ruby. Então, só que a gente sabe, não é de hoje que, cara, quando a gente vai programar em Java, a gente acaba escrevendo muito código, é muito boilerplate que eles queriam cortar, eles queriam parar de perder tempo repetindo código. Então, naquele momento, para atingir todos esses requisitos que eles queriam, eles tinham duas opções: Ceylon ou Scala, né? O Scala eles tentaram utilizar, contudo, eles tiveram muito problema de performance, demorava para compilar, quando jogavam em produtos maiores, tinha problema de performance, então eles acabaram descartando utilizar o Scala, né? E também eles tinham escolha o Ceylon, contudo o roadmap do Ceylon estava indo para um lado que eles não gostaram muito. Então eles resolveram criar o Kotlin. Mas toda a força da JetBrains não foi em cima do Kotlin no começo, né? O Kotlin ele começou, né, desde o primeiro dia já com o GitHub aberto, né, através da licença da parte 2 OSS. Contudo, eles foram desenvolvendo a linguagem de acordo com o andamento dos projetos deles, né? Eles não pararam tudo, vamos construir uma linguagem nova e beleza, né? Teve todo um trabalho em cima disso paralelo. Então, o que é o Kotlin, né? O Kotlin, então, ele é uma linguagem statically typed language, ou seja, ela é uma linguagem tipada em tempo de compilação, né? Diferente de Dynamic Typed Language, que é, por exemplo, um JavaScript, que é em tempo de execução, que é dada a tipagem dela. Ela é uma linguagem inspirada, né, no Java, no Scala, no C Sharp e no Groovy, né? E hoje ela é uma linguagem multiplataforma. Então os targets dela você consegue escrever em Kotlin para rodar numa JVM, você consegue escrever Kotlin para rodar no JavaScript e também você consegue rodar nativo. O que é o nativo do Kotlin? O nativo do Kotlin é tudo aquilo que não consegue rodar uma JVM. Por exemplo, sistemas embarcados, iOS, entre outros. Beleza? Hoje o Kotlin está indo para esse lado também. E o engraçado é que teve uma boa adoção, né, na comunidade Android, o Kotlin, né? Eu acredito que a maioria já conhece o Kotlin por causa do Android, né? E é uma história interessante o porquê que teve essa adoção, né?
como eu falei, o Kotlin começou a ser desenvolvido em 2010 e naquela época o target da JVM do Android era o Java 6. E desde o início o pessoal falou, cara, precisamos que o Kotlin seja 100% compatível com o Java 6. A gente não pode perder todo esse trabalho que a gente já utilizou, já fez, né? Por causa de uma linguagem nova. Tem que ser interoperável entre o Java e o Kotlin, que a gente vai falar um pouquinho no decorrer desse curso. Então, como o Kotlin ele era 100% compatível com o Java 6, o pessoal que utilizava Kotlin para desenvolver Android tinha muito mais recursos para facilitar a produtividade deles que só iriam surgir, por exemplo, na Java 8, né? O Map, o Reduce, High Order Functions, entre outros. Então, por isso que teve uma grande adoção da comunidade de Android. Até porque só em 2013, se eu não me engano, mudou o target da JVM por 7, né? Mas mesmo assim a galera não poderia migrar assim por causa da compatibilidade. Então o Kotlin veio para suprir essa necessidade deles. Bom, o legal é que ela é muito similar, né, a diversas outras linguagens, né? Então a curva de aprendizagem dela é bem pequena e como eu falei, ela tem uma interoperabilidade com Java, né? Que pode ser adotada gradualmente, né? Beleza, agora, você deve pensar assim, putz, agora, ok, vamos adotar Kotlin no projeto. Teremos que reescrever tudo que a gente já tem? Não. O Java e o Kotlin são 100% interoperáveis, então eu consigo chamar código Kotlin do Java e eu consigo chamar código Java do Kotlin. Então você não precisa reescrever todos os seus frameworks para utilizar Kotlin. Bom, o estado atual hoje da ferramenta, a versão 1.0 teve o seu release feito em fevereiro de 2016. Atualmente está na versão 1.3.5, né, publicada alguns dias atrás, dia 22 de agosto. Atualmente, a JetBrains possui mais de 50 membros focados no desenvolvimento do Kotlin, né? Mas, como eu falei, desde o primeiro dia a linguagem está aberta lá no GitHub. Então, existem mais de 250 contribuidores externos que ajudam no desenvolvimento da linguagem, né? E aqui a gente tem alguns cases, né? Max, Netflix, NBC News, Square, Pinterest, Basecamp, Corda, que utilizam nas suas soluções um pouquinho de Kotlin. Bom, para a gente entender como que funciona um pouquinho o Kotlin, a gente tem que resgatar um pouquinho sobre a parte da Java Virtual Machine, né? A JVM, né? Como que ela funciona, né? Então, basicamente, o que é uma JVM? É uma máquina abstrata, né, que roda para aplicações Java, né, que ela possui uma única especificação, mas existem diversas implementações. A implementação mais famosa que vocês conhecem provavelmente é o OpenJDK, né? Uma instância dentro da JVM é o que realmente roda uma aplicação Java, e essas aplicações Java elas são compiladas, né, para bytecode, né? A JVM ela roda essencialmente bytecode. Para você rodar essas aplicações Java, você precisa ter instalado em sua máquina, né, a JRE, e para desenvolver você precisa da famosa JDK. E o JVM, a gente pode dizer que ele é um ecossistema poliglota, né? Existem diversas linguagens que rodam dentro da JVM, né? A gente está acostumado muito com Java, mas hoje, né, além do Kotlin, Java, existe o Scala, Selenium, Clojure, Free, diversas outras linguagens que normalmente elas são, né, compiladas para bytecode
ou transpiladas para Java primeiro e depois o Java compila para bytecode, né? Então aqui a gente vê um pouquinho de como funciona, né? Como que a questão como que o Kotlin conversa com o JVM. Basicamente, né, eu tenho lá uma classe, um arquivo, um file em Kotlin que vai ser compilado para bytecode e isso vai ser executado, né, dentro da nossa JVM, sem segredo nenhum. E por isso, né, porque o Kotlin gera bytecode e eu posso targear ele já para Java 1.6, né, eles são 100% interoperáveis, né? Então, como eu falei, dentro do Java eu consigo chamar, né, código do Kotlin e vice-versa, né, sem nenhum problema. Bom, galera, vamos pôr a mão na massa agora, né? Aqui eu vou estar utilizando o IntelliJ como editor, né, para a gente programar em Kotlin, né? IntelliJ IDEA 2019, né, Community Edition. Mas vocês podem utilizar o editor preferido de vocês, né? Existem plugins, né, para Eclipse, NetBeans, se eu não me engano, entre outros. Então fica a critério de vocês qual ideia utilizar nesse quesito. Então vamos criar um novo projetinho aqui de Kotlin, né? A gente sempre vamos focar no target JVM aqui pra gente brincar. Kotlin Features. Project SDK vamos apontar para 11 e é isso aí. Beleza. Primeiramente, como o Kotlin ele é muito similar ao Java, o pessoal acaba utilizando as convenções do Java, né? Então a questão aqui de packages, né? Então, package segue a convenção do Java. Então, por exemplo, ok. Do Kotlin, tudo é um arquivo, tudo é um .kt, tudo é um file. Então aqui a gente vai chamar um cara de main aqui, main.kt. E assim como o Java, ele precisa ter um entry point, né? Um ponto de entrada, um starter, né, do seu projeto. E isso é dado por uma função chamada main aqui dentro. Então, bem similar, né, ao main do Java, né? Onde esse cara seria o início, né? O ponto de entrada do Kotlin, do nosso programa em Kotlin, né? Então, vamos chamar aqui um hello dentro desse Kotlin para executar. Não tem segredo, a própria IDE te ajuda a fazer isso. E tá lá impresso hello pra gente. Então, não se preocupem por enquanto em questão de sintaxe, de como cria uma function, a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas só para vocês entenderem que vocês precisam, né, de um entry point assim como o Java, né? Bom, vamos criar um package aqui chamado Basics, onde a gente vai dar uma olhada agora em como é a sintaxe de variáveis. Bom, como que eu defino uma variável dentro do Kotlin, né? É bem fácil isso. Primeiro a gente tem que entender um pouquinho do conceito de variáveis mutáveis e imutáveis, né? Variáveis mutáveis dentro do Kotlin é toda aquela variável que pode mudar de valor no decorrer do fluxo do sistema, né? E variáveis imutáveis é que a partir do momento que ela é instanciada, aquele valor se mantém por todo o seu
escopo, né? Beleza? Para a gente declarar uma variável mutável, basta a gente utilizar a palavra-chave var, né? Não vamos confundir esse var com o dynamic type lá do JavaScript, tá? É basicamente um conceito para separar variáveis mutáveis e imutáveis dentro do Kotlin, né? O nome daquela variável que a gente quer declarar, e a gente pode tipar ela, né? Por exemplo, aqui eu estou fazendo uma tipagem para o int, né? Podemos também inicializar essa variável já no momento que a gente declara ela. Name, por exemplo, aqui já estou inicializando a variável streetName com a string streetName, né? Que é uma variável mutável. Como é uma variável mutável, assim como eu comentei, eu posso fazer a atribuição dela posteriormente ou modificar o valor, né? Então, por exemplo, aqui atribui o valor 10 para a variável streetNumber, né? Já para declarar variáveis mutáveis, a gente utiliza a palavra-chave val. Beleza? Então, existe essa diferença, a diferença de conceitos também. Var para variáveis mutáveis e val para variáveis imutáveis. É recomendado você sempre tentar ao máximo possível utilizar o val, né? Porque quanto menos a mudança de estado você tem dentro do fluxo da sua aplicação, menos bugs é possível ocorrer naquelas situações. Beleza? O Kotlin tem uma coisa legal, que apesar de a gente estar definindo aqui, né, a tipagem dos nossos atributos, a gente consegue, por exemplo, o compilador consegue inferir aquele tipo daquela variável, né? Então, na inicialização, por exemplo, aqui another street name, por exemplo, a gente consegue já na definição não ser desnecessário a tipagem string, né? O compilador já sabe, a partir da atribuição dela, que esse cara vai ser um string, né? Só para exemplificar aqui, né? Se eu tentar atribuir um outro valor para sep, ele vai dar ruim, ele vai falar, o val não pode ser reatribuído, né? Então, é bem aquilo que eu comentei de variáveis mutáveis e imutáveis. Beleza? Bom, uma coisa que a gente tem, que também é importante destacar, é que dentro do Kotlin não existem variáveis primitivas. Tudo dentro do Kotlin ele é um objeto. Então, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com números, né? Vou colocar aqui um myNumber, por exemplo. Então, um int, né, que já foi exemplificado ali em cima, mas também um float, um double, né, um boolean, tudo isso são objetos dentro do Kotlin. Não existe tipagem primitiva que nem existe no Java, por exemplo. Uma coisa que o Kotlin também ajuda na hora dessa inicialização, né, são as constantes para ajudar a definir o que é um inteiro, o que é um float, o que é um double, etc. Então, por exemplo, aqui, quando a gente quer definir um inteiro, a gente simplesmente pode colocar o valor, né? Outra coisa, por exemplo, se eu quiser definir um float, eu simplesmente posso adicionar a constante f no final do meu número, que ele vai conseguir inferir que aquele 10 não é do tipo inteiro, e sim do tipo float, né? Uma x aqui, por exemplo,
posso adicionar, né, tipagens hexadecimais também, assim como outros. Outra coisa legal que o Kotlin nos ajuda é utilizar o símbolo lá do underscore para facilitar a separação dos números, né? Então, por exemplo, digamos que a gente teríamos lá um número muito grande, né? Por exemplo, 1 milhão. Né? Eu posso, em vez de eu definir dessa forma, né, que fica complicado a visualização, não fica fácil de identificar que esse MyBigInt tem um valor de 1 milhão, eu posso utilizar underscore para melhorar essa visualização para nós. Outra coisa que vocês devem estar se perguntando é: poxa, você não colocou ponto e vírgula em lugar nenhum. Exatamente, o Kotlin não é necessário colocar, terminar seu statement, né, com ponto e vírgula, né? Isso é uma coisa que ajuda bastante na hora de desenvolver. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado dentro do Kotlin é o conceito de conversões, né? A gente está acostumado, por exemplo, no Java, ao próprio Java já te auxiliar na parte de conversões de tipagens, né? Muitas conversões são implícitas, né, dentro do Java. E no Kotlin não. Você precisa explicitamente converter um valor caso você queira, né? Então, por exemplo, se eu tiver aqui um cara chamado aqui, tipo um outro... Vamos pegar o float mesmo, né? E eu quero atribuir ele pro inteiro. Tipando aqui, por exemplo, né? Ele vai falar que o tipo não bate, né? Ele está esperando um inteiro e ele encontrou um float, né? Normalmente no Java ele já iria fazer uma conversão implícita nesse caso, né? Então aqui você precisa, né, dizer, né, que esse cara, que eu quero transformar esse float, né, para o inteiro. E o legal é que o Kotlin já traz diversas funções que te ajuda, né? To byte, to char, to double, to float e o próprio to int. Bom, vamos demonstrar um pouquinho como que é trabalhar com strings, né, dentro do Kotlin, né? Então, utilizando já a inferência, né, da tipagem, né, a gente pode ter o nosso próprio machar aqui. Né? Podemos trabalhar, né, com strings, né? Como a gente já tinha exemplificado ali em cima. Também podemos trabalhar com scaped caracteres, né? Como, por exemplo, new line, o famoso /n, né? A gente consegue trabalhar com esses tipos de caracteres. Podemos fazer várias linhas, né, concatenando uma com a outra, como no Java, né? Então, digamos aqui que tem o one, aqui two, three, por exemplo. E concatenando, né? Só que isso fica um pouco... não fica com uma legibilidade muito boa, muito legal, né? Então a gente pode fazer no Kotlin uma coisa bem legal, que é as multiple lines, né? Então, através utilizando 3 aspas, eu posso escrever, né, quantas linhas eu quiser, sem eu precisar ficar concatenando
entre outros, e fazendo outros fazendo outros tipos de tratamento, né? Outra coisa legal dentro do Kotlin é que a gente consegue trabalhar com templates, né? Ou seja, a gente pode construir mensagens, né? Strings, definindo uma parametrização, e depois em tempo de execução ele vai montar esse cara pra gente. Então digamos que eu tenho aqui, por exemplo, uma variável chamada myAge, né? 27, e eu tenho uma string aqui template, myAge is. E através do símbolo do cifrão eu consigo utilizar minhas variáveis. Note que aqui normalmente você coloca entre colchetes, né, aquilo que você quer, mas aqui, como eu estou usando a própria variável myAge, eu não estou utilizando uma função ou algo do estilo, né? Provavelmente ele deve estar chamando o toString por baixo. Ele fala que os conceitos são que as chaves, no caso, são redundantes, né? Então eu posso só utilizar dessa forma. Mas simplificando aqui, por exemplo, de como usar uma função, vou colocar um template 2 aqui, isso. .length. Posso chamar atributos, chamar funções dentro dos meus objetos para utilizar dentro do template. Bom, dado o contexto geral sobre variáveis, vamos falar um pouquinho sobre laços de repetição dentro do Kotlin. O Kotlin, assim como qualquer outra linguagem, existe o laço de repetição for, né? O que diferencia dele das outras linguagens é que a gente pode também utilizar a referência de tipos aqui dentro. Então, não necessariamente eu preciso declarar que o meu A ele vai ser um inteiro, uma string, ou qualquer outro tipo de objeto iterável, ok? Outra coisa legal que ele traz é a sobrecarga de operadores de range. O que é um range? Nada mais do que um intervalo de valores entre algum número. Então, no caso aqui, se eu quiser, por exemplo, um array list que contém os números de 1 a 100, eu posso simplesmente usar essa sobrecarga de operador aqui, que ele vai fazer um range. Então ele vai me trazer um range de inteiros que vai de 1 até 100. Então, basicamente, o meu for eu posso simplesmente fazer simples desse jeito. Vamos executar para ver como que ele vai funcionar. Ó, tá lá, imprimiu de 1 a 100, dado o nosso laço de repetição. Essa sobrecarga de operador range eu posso utilizar também ela para inicializar alguma variável que eu quero. Então, por exemplo, se eu quero um range que vai de 1 a 100, né, e quero que esse cara fique armazenado dentro de uma variável imutável chamada numbers, né, eu posso utilizar essa sobrecarga de operador e também utilizar dentro do meu laço de repetição. Então, for all numbers, né, print ln A, por exemplo. Eu tenho essa liberdade, né. Outra coisa que eu auxilia, às vezes a gente quer a gente tem um array que a gente quer, por exemplo, fazer a orientação ao contrário. Eu não quero ir de 1 a 100, eu quero ir de 100 para 1, por exemplo, né? Então, também existe um operador que facilita, que é o down to. Então, eu posso fazer, tipo, por exemplo, para de 100 até 1, né? Bem tranquilo. Deixa eu copiar aí para facilitar, ficar mais rápido a explicação. Bom, eu consigo também criar steps nesse cara. Então, por exemplo, eu quero ir do 100 até o 1, mas andando de 5 em 5. Então, existe um cara chamado step,
deletador for, que também auxilia a gente nesses shortcuts para fazer o laço de repetição. Bom, por enquanto aqui a gente só trabalha com inteiros, mas a gente consegue trabalhar com qualquer tipo de objetos interáveis, né? Então aqui, por exemplo, vamos criar um array de capitals, né? Então aqui eu vou utilizar uma função meio que auxiliar do Kotlin, né? Não se preocupe que a gente vai ver mais pra frente isso. E vou colocar várias capitais aqui como strings mesmo, né? Por exemplo. Então, for capital em capitals, eu consigo interar esse array sem problema também, né? E também eu consigo, por exemplo, interar sobre ele indexado, né? Então, esse array, ele existe uma função que é chamada withIndex, que eu consigo, por exemplo, além de trazer além de interar no objeto em si do meu array, no caso aqui nas strings, eu também tenho que trazer o index aqui. Então aqui eu consigo, por exemplo, index of capital is index, por exemplo. Só mostrando várias formas de trabalhar com esses laços de repetições. Bom, os outros laços de repetição é o próprio while, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma variável x que recebe 100. Então eu quero fazer algo com ela até enquanto ela for maior que 0 e ir decrementando, por exemplo. E também nós temos o do while, né? Que seria a mesma coisa. Então, tivemos a variável y aqui mutável, né? Nesse caso tem que ser mutável porque eu estou mudando ela dentro do escopo, né? Então, var y do menos while que 0. Né? Apenas para exemplificar as várias formas que a gente tem para trabalhar com arrays e ranges, beleza? Bom, para fechar essa parte básica do Kotlin, vamos dar uma olhada nas condicionais, né? O if, switch, algo desse estilo. Bom, um if dentro do Kotlin não tem muito segredo, né? Basicamente é só a sintaxe padrão dele é igual às outras linguagens. Então, por exemplo, aqui, então, eu posso fazer encadeamentos, né, de if, else. Só montar aqui rapidinho. Então, só para exemplificar aqui essa parte, né? Não tem muito segredo na questão da sintaxe, né? Bem parecida com as outras linguagens, né? Só existe uma pegadinha. Aqui no caso eu estou criando um if statement, né? Um if como se a gente estivesse programando orientado a objetos, por exemplo. Mas
O if dentro do Kotlin ele também pode ser uma expressão, ou seja, o retorno dele, né? O retorno dele pode ser atribuído para uma variável, ok? Então, por exemplo, aqui, só copiar esse cara aqui novamente e um if else. Eu consigo, por exemplo, retornar esse cara, porque esse if acaba se tornando uma expressão. Vamos dar uma olhada aqui. Mas o que ele retorna, né? Tipo, eu tô dando um print ln aqui e tipo, vai atribuir esse print ln para um result. O que de fato ele vai retornar? Vamos dar uma olhada. Ele retornou um unit. Um unit a gente vai ver, mas quando a gente estiver vendo alguma coisa daqui a pouquinho sobre funções, que ele tem o mesmo significado que o void no Java, tá? Então, como o println ele retorna, né, um void, né, no caso, então por isso que ele acaba retornando esse valor. Mas se eu, por exemplo, colocar um 10 aqui, um 20 aqui, por exemplo, e rodar novamente, esse cara vai me retornar o valor 20. Por quê? Dentro de uma expressão no Kotlin, a última linha é o retorno dessa expressão. Beleza? Então, por isso que no caso que ele vai me retornar 10, 20, etc. Pode ter a gente pode acabar tendo um pouquinho de na verdade sim, a gente está muito ligado à orientação a objetos hoje em dia, então a gente acaba seguindo, por exemplo, fielmente o Object Calisthenics, que sempre diz, quando você tem um if, o else, você não precisa de else. O else é um bad smell dentro do seu código, né? O que não é verdade aqui quando a gente está programando em uma linguagem funcional, utilizando expressões. Vamos exemplificar. O que será que vai acontecer se eu tirar esse else daqui? Ele vai falar assim, um if, ele deve ter, né, deve existir a branch else, porque como ele vai retornar, ele retorna um valor, a expressão retorna um valor, e se não satisfazer essa condição, o que vai acontecer? Né? O compilador não vai conseguir se achar. Então por isso que sempre, quando a gente vai para uma linguagem funcional, então sempre que tiver um if, você tem um else, quando estamos trabalhando com expressões, beleza? Haskell, por exemplo, é uma linguagem que você não consegue, que é puramente funcional, e você não consegue desenvolver, né, criar ifs sem elses, correto? Então a gente consegue trabalhar nesse sentido. Bom, tudo bem. E se uma expressão, por exemplo, aqui nessa condição ele retorna 10 e aqui, por exemplo, ele retornasse uma string, o que iria acontecer? O que será que iria acontecer nesse caso? O próprio compilador já diz pra gente, ó, a nossa branch ela retorna um 10, que é um int, e uma string. Eu não consigo resolver isso. Isso só vai ser resolvido em tempo de execução. Então, o resultado dessa expressão vai ser um n, tá? E um n a gente vai ver lá em classes, que é como se fosse um object dentro do Kotlin, beleza? Para finalizar essa parte de condicional, a gente pode dar uma olhada no when, que é como se fosse um switch case lá do Java, né? Então a gente pode transformar todo esse if que a gente fez
que fica a gente, né, fica incomodado, né, quando tem vários if else encadeados, né, a gente pode transformar tudo aquele if else dentro do when. Então, when, né, quando age menor que 10, faça só copia aqui nesse caso. Age 18, faça isso. E esse when, né, ele também pode ser resultado de uma expressão, né? O que será que ele está reclamando? É uma expressão que ela tem a mesma coisa que aconteceu lá em cima quando a gente tirou o else. Um when, quando se for expressão, ele tem que ter necessariamente o else, né? Como se fosse o default, né? Do nosso switch case, porque senão ele não vai saber o que pode acontecer se nenhum dos valores que a gente está testando aqui for satisfeito, né? Então, else pode assistir tudo. E é isso. Bom, galera, vamos falar um pouquinho de functions então agora. Vamos separar aqui num package novo. Functions. Criar um novo. Bom, basicamente a gente já viu, né, no decorrer da aula, como que se declara uma função, né, dentro do Kotlin, né. Então, a sintaxe de uma função é baseada na keyword, né, fun. Vou criar uma função aqui chamada hello, né. Por default, ela retorna unit, que é correspondente, né, ao void no Java, né. Lembra que a gente tinha visto lá do toString que ele tinha imprimido, né, exatamente esse carinha aqui. Hello. E para chamar ela, basta fazer uma chamada simples com basta chamar, né, a função, não tem muito segredo, né, sobre as funções, né. Então existe um retorno, né, o nome dela e a keyword fun, né. Sobre a questão de tipos, existe um outro, além do unit, existe um outro tipo que cabe destacar aqui, que é o nothing, né. Imagine que a gente tem uma função que dá um throw em exception, né. Throw exception, por exemplo. Essa função lança exceção, por exemplo. Existe um cara, uma retorno, que é o nothing, que basicamente ele simboliza, né, que representa, né, um valor que nunca existiu, né. Então, por exemplo, se existe uma função que retorna o tipo nothing, quer dizer que ela nunca vai retornar um valor válido, né? Ela sempre vai retornar uma exceção, né? A gente pode fazer algumas brincadeiras, né, com isso, para utilizar sobre escrever try-catch, etc., que a gente vai ver mais para frente. Mas cabe trazer aqui só para vocês terem conhecimento que existe, né, esse retorno nothing. Bom, uma função, é claro, ela pode receber parâmetros, né,
Então, no caso aqui, vamos criar a função de sum. Então, por exemplo, que recebe um x que é um inteiro e um y que também é um inteiro. Esse cara vai retornar x mais y e o retorno dele será int. Então, sum mais 2, ele vai acionar esse tipo de função. Beleza? Tem uma questão aqui no Kotlin que quando você cria uma função que existe um retorno, ele te obriga a colocar o function block, né? Que é a palavra-chave return, explicitando onde que você está retornando no ponto da função. Por que eles fazem isso e não, por exemplo, como uma função, uma expressão, né? Que nem a gente viu lá no if, que é a última linha que é o retorno dela. Eles explicam que uma expressão normalmente uma expressão é algo simples, algo puro, que vai retornar, que você passa um valor e vai retornar, e sempre vai retornar aquele mesmo valor, né? Depois a gente tem alguns conceitos, né, depois de funções puras, etc. Contudo, quando você cria uma função, eles falam que normalmente o fluxo dela pode ser tão complicado que se você não explicitar a palavra return quando você está retornando um valor, você acaba perdendo a legibilidade do seu código, e até mesmo o compilador pode acabar se perdendo, né? Então por isso que eles obrigam a colocar a palavra-chave return quando fosse funções. Mas beleza, então parece que no caso está retorno x e y, ele cai no conceito. A gente pode transformar isso aqui numa expressão, né? Então, no caso, a gente pode até inferir, né, que, tipo, por exemplo, esse cara é um int, esse aqui também é um int, o retorno dele, obviamente, vai ser um int, né? Então a gente pode simplesmente trazer essa função para cá. Então aqui ele já está inferindo, né, o compilador, que esse retorno vai ser int. E aqui sim acaba virando uma expressão, né? Aqui no caso a última linha, né? Tem o retorno dessa função. O Kotlin também ele te auxilia com parâmetros default. Então, por exemplo, a gente pode criar aqui um w int que recebe 0, por exemplo. Então a gente continua, né? Podemos fazer um sum mais w aqui no caso, um sum de 1 e 2, mas também a gente pode chamar 1, 2 e 3, uma soma de 1, 2 e 3, por exemplo. Isso aqui seria inicializando a variável default, né, com o w, por exemplo. Bom, vamos colocar mais um cara aqui, também é um int, também inicializa em 0, por exemplo. A soma dele com z. Porque eu quero mostrar a parte de parâmetros nomeados. Digamos, por exemplo, que eu quero passar o valor de z, mas eu não quero passar o w, eu quero que mantenha o valor. Então, eu consigo nomear os parâmetros de fato que o z, por exemplo, seja de 4. Então, efetivamente, aqui ele está dizendo, eu estou dizendo pro Kotlin, Kotlin, minha variável z é igual a 4, tá? Então, ele acaba pegando o valor default de w, né? Porque eu não estou passando w, estou passando x e y porque está na ordem do construtor, mas o z está sendo 4. Posso fazer também da mesma forma, né? Com o passando w, sem problema nenhum. E omitindo o z, vai funcionar da mesma forma. Dentro do Kotlin também nós temos
sobrecarga de operadores. Então, por exemplo, se eu tiver uma função aqui, que é um quadrado, por exemplo, x, a gente retorna x é x, por exemplo, e eu tenho outro cara, retorna w. Então, eu tenho duas funções, né? Uma que recebe um inteiro e outra que recebe um double. Então, por causa da sobrecarga de operadores, né, o compilador consegue diferenciar, né, de qual chamada que eu estou realizando. Então, por exemplo, eu tenho um square aqui que seria de 2 e eu tenho um square aqui que seria, por exemplo, de 3.14. Então ele sabe, por exemplo, aqui que eu estou chamando, né, o cara de double, e aqui ele sabe que eu estou chamando o cara de int por causa da inferência da tipagem dos nossos valores, beleza? Outra coisa que a gente consegue passar também são vários argumentos para dentro de uma função. Vamos chamar aqui um cara tipo print numbers. Basicamente a gente só sabe aqui que a gente pode passar um array aqui, né, de strings, ou simplesmente chamar de vararg, tipar ele aqui int for i numbers. Então aqui a gente consegue, por exemplo, chamar vários números, passar vários argumentos, né, para dentro de uma função. E também a gente tem uma problemática, né, que quem já trabalhou com JavaScript sabe, que é passar, por exemplo, esse vararg aqui para uma outra função, né? Por exemplo, digamos que esse cara aqui fosse um internal print numbers, que ele aceita o vararg de int, né? Beleza, e eu queria passar esse cara pro internal print numbers, né? No caso, existe o spread operator, né? Que no JavaScript eram os 3 pontinhos, né? Aqui no caso é o estrela. A gente passa um numbers para ele e ele continua entendendo certinho que eu quero passar todo esse array aqui para dentro dessa função. Outra coisa legal do Kotlin é que a gente consegue criar funções com white spaces ao invés da convenção do camel case, utilizando os backticks, né? Então, por exemplo, eu posso criar uma função que tenha espaços, não? This is crazy function, por exemplo. Só para exemplificar. Então, a gente, utilizando backticks, a gente consegue, né, criar essa função com os espaços, né, ao invés do camel case. E para chamar ela, basicamente, chamar ela com uns backticks novamente. Beleza? Bom, para dar uma resumida no que a gente aprendeu nessa aula, então existem duas maneiras para declarar variáveis em Kotlin: var para variáveis mutáveis e val para variáveis imutáveis, né? Para for loops a gente pode usar os ranges, né, para interação, que o if e o and podem ser usados como expressões dentro do Kotlin. Para declarar uma função a gente utiliza o keyword fun, né? Por default uma função, né, retorna o tipo unit, né, que é o equivalente ao void lá do Java, e que funções, né, eles permitem, né, default parameters,
parâmetros nomeados, infinitos argumentos, e que uma single expression, né, uma função simples, uma função escrita como uma expressão, ela não precisa do function block, ela não precisa da tag return, por exemplo. Bom, galera, por hoje é só. A gente vai se conversando aí. Valeu!